Buenas noches. Es un honor presentar en esta noche la conferencia magistral, magna conferencia, de José Roberto Novaes y de Regina Novaes. Y voy a hacer una pequeña presentación. José Roberto Novaes es profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal do Rio de Janeiro. Dirige o proyecto Trabalho a través de imágenes. Bienvenido. Bienvenido. Regina Novaes es antropóloga de la Universidad do Rio de Janeiro y es pesquisadora del tema de juventud en nuevas tecnologías de comunicación e información. Bienvenida, Regina, também. Começa com Regina. Eu gostaria de começar. Buenas noches. A todos e todas. Pero vou falar em português. Não, em português. Eu queria começar agradecendo muito essa oportunidade, a Margarita, os outros coordenadores, a Chica também. Dizer que é a primeira vez que eu e o Beto Novaes fazemos uma mesa juntos. Já tivemos em muitos espaços, assim, mas em grupos diferentes, em mesas diferentes. Então, essa invenção da Chica foi muito boa, porque nos fez pensar coisas que não tínhamos pensado antes. Então, isso é o melhor incentivo que se pode ter, não é? Então, é um prazer, eu agradeço muito. Eu acho que essa ideia de conferência magistral, ou magna, é muito para a gente. Na verdade, a gente sabe que essa é uma rede constituída, que vocês têm muito trabalho. Então, é quase um presente, é um regalo, né, da rede para introduzir novas pessoas. E nós estamos sentindo isso como uma honra e um presente mesmo. Então, por isso, eu agradeço muito. Bom, gostaria de começar a dizer que Beto é economista, eu sou antropóloga, né? E a gente teve caminhos diferentes para chegar na questão da imagem. Ele, de certa forma, porque a economia era muito árida, né, para tratar a questão do trabalho, e os economistas também, muitas vezes, até desdenham, né, alguns, pelo menos, as questões ligadas à imagem, e ele encontrou na questão trabalho e imagem uma forma, né, de produzir academicamente. Eu, por outro lado, sou antropóloga e trabalhei um pouco com a questão, ajudei a fundar a revista também lá do Rio, né? E aquele grupo, eu estou sempre muito ligada ao grupo Antropologia e Imagem do Rio, a revista também, dei alguns cursos, mas não sou a pessoa que faço vídeos, quem faz os vídeos é ele, né? E fazemos algumas coisas juntos. Então, na verdade, nós temos muito menos experiência que muitas pessoas que estão aqui, que estão se dedicando ao tema, né? Nós escutamos coisas muito interessantes esses dias, muito ricas, né? E que ficamos assim muito mobilizados, inclusive, com as coisas que têm sido feitas, né? E teria uma discussão enorme a fazer a partir de cada uma das mesas, né? Mas eu acho que a gente tem que entrar aos poucos, porque nós, na verdade, estamos ainda numa fase de perguntar, de usar a imagem e talvez refletir menos sobre ela do que vocês têm refletido. Mas, de qualquer forma, eu queria começar com a questão para quê e para quem. Porque eu acho que foi uma questão que apareceu em todas as mesas, né? E começaria respondendo o para quê, lembrando, né, que a nossa relação com a pesquisa, com a imagem, é uma relação a partir da pesquisa, né? E isso muda alguma coisa, como me pareceu que é da grande maioria das pessoas que se apresentaram, embora algumas pessoas não. Nosso caminho é da pesquisa à produção, circulação e reflexão sobre a recepção da imagem. E aí, pensando nisso, a gente lembra que na antropologia as primeiras imagens elas foram colocadas para descobrir, né? Seja na foto, né? Seja na imagem fílmica, para descobrir, né? E também descobrir coisas, né, dos objetos que nós selecionamos. E também para contar, né? E aí para fazer a etnografia,
né? Para falar com os pares, para contar o que se viu, né? O que se estranhou, o que se trouxe, né? Então, para descobrir, para contar e também para refletir. E eu acho que muitos de vocês colocaram dois tipos de reflexão, né? Uma reflexão que ainda é uma reflexão sobre a produção da imagem, o que significa a imagem, a realidade, não realidade da imagem, a construção, a edição, e também trouxeram questões sobre o refletir no sentido de criar, né, através de denúncias, muitas vezes, mas também de reconstruir comunidades, reconstruir pertencimentos, né, e se apresentar a partir daí. Então, isso também é uma coisa bastante importante que foi colocada aqui. A gente tem trabalhado muito, né, tudo isso acontece, porque todas essas coisas acontecem, uma dimensão não exclui a outra, e nós temos trabalhado com a ideia de trazer questões para o debate público, né, que é um debate público que se dá na academia, né, que a gente sabe que a academia tem um papel, né, no debate público, como a gente pôde ver várias pesquisas repercutindo nos feixes de relações sociais, nas relações de poder, nas disputas, nos conflitos, né, e também no debate público em termos de interferir nesse debate a favor de, quer dizer, de uma forma, né, a qualificar esse debate. Bom, o tema que eu vou falar com vocês é sobre juventude, que é o meu tema que eu tenho trabalhado. E eu acho que vou tentar trazer 3 casos bons para pensar. Aí, bem no nosso jargão antropológico, seriam 3 casos bons para pensar essa situação que nós temos vivido hoje em relação à violência física e simbólica e juventude, né? Em primeiro momento, queria dizer que a gente usa juventudes com S. Nós vimos durante esses 2 dias muito da juventude indígena. Foi muito interessante, né, ver, a partir dos trabalhos, bastante questões relativas à juventude indígena, né? E, de qualquer forma, é importante dizer que quando você fala de uma geração, você tem elementos comuns e tem elementos diferenciados. Por isso que a gente usa juventudes, né? E quando a gente fala em juventudes, a gente está falando de desigualdades sociais, né, e diferenças. E estamos falando de vulnerabilidades, né? Então, esses 3 casos que eu estou trazendo para a gente pensar, eu acho que foi muito bom até ter olhado a juventude indígena do México e do Brasil e da fronteira, né, nos seus rituais de passagem, inclusive, nesses dias. Mas eu vou trazer uma questão que ainda nós não discutimos nesse seminário e que tem muito a ver com a juventude brasileira, que é a questão do racismo, né? Eu acho que, assim como para vocês, nos seus países, muitas vezes, é muito importante discutir, né, a questão dos pueblos originários, né? Para nós é muito importante discutir a questão da juventude, dos jovens negros e negras, né? Então, o primeiro caso que eu vou falar sobre a juventude negra, né, e as violências físicas e simbólicas que ela está submetida. O segundo caso, nós vamos falar sobre a juventude do campo, que também, de certa forma, a partir dos dados estatísticos, é que tem menos escolaridade e menos acessos, né? E, por último, vamos falar sobre jovens migrantes, porque o Brasil é um país que tem muita desigualdade regional, disparidade regional, e nós vamos falar sobre jovens que saem do Nordeste para cortar cana em São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país, né? Vamos falar, inclusive, em um país que tem, vamos dizer, dentro de si, polos, quer dizer, dimensões muito desenvolvidas e dimensões, na verdade, ainda de muita violência, tanto física como simbólica. Na verdade, vamos trazer também uma coisa que, de alguma forma, falamos menos, embora tenhamos falado indiretamente nesse dia, que é a violência que diz respeito ao trabalho, né? Essa violência que muitas vezes não é classificada como violência, mas ela diz respeito às relações de trabalho. Então, essa é a ideia, né, da conversa que a gente vai ter hoje, né? E com 2 objetivos. Primeiro, com uma outra pergunta específica. Se essa é uma geração das diversidades, das juventudes com S, essa é uma geração também que, nos seus marcos temporais geracionais, tem uma coisa em comum, que é
as novas tecnologias de comunicação e informação. E isso, toda a experiência geracional é inédita, né? A gente sabe disso, que ser jovem é viver num tempo, quer dizer, ser jovem hoje é viver num tempo histórico que tem certas condições que não houveram no passado. Só sabe quem é ser jovem hoje, quem é jovem hoje. E só sabe como lidar com as imagens da juventude hoje, quem é jovem hoje. Então, essa ideia de que a pergunta, então, seria: para quem faz diferença ser jovem e viver num tempo de novas tecnologias de informação? Para a nossa questão, para essa questão que vocês estão trazendo, que diz respeito às novas tecnologias, né, e que diz respeito à produção de imagem, à relação da etnografia, da própria disciplina, né? Então, é por isso que a gente vai falar basicamente dessa questão, que eu vou falar basicamente dessa questão das novas tecnologias, né? E aí, a outra pergunta, né, para a gente continuar um pouco mais, é essa ideia se o papel da antropologia ainda é, ou mudou, Carmen, não sei, né? Ou temos outros papéis para colocar, ainda é valorizar a diversidade. Então, essa questão, essa chave de leitura, né, do mundo, do passado, do presente e até do futuro, sobre a diversidade, funciona ainda, ela pode ser ainda um denominador comum, né? Apesar de todas as mudanças, rapidez das mudanças que nós estamos tendo hoje. Então, é a partir daí que a gente vai começar. Alguém disse hoje que as imagens não falam por si mesmo. De fato, elas não falam. Elas são lidas a partir de repertórios, né? Repertórios que vêm do passado para o presente, né? E também repertórios inéditos que o presente nos apresenta, né? Então, a questão, nossa questão mais profunda para mim, é no que consiste hoje a mediação. Né? Ou seja, a mediação, vários trabalhos mostraram isso, até em relação da tradução, né? Até em relação, vários trabalhos mostraram que essa mediação continua. A mesa que tinha jovens antropólogos aqui, não estou vendo mais, acho que não sei se saiu ainda, que trazia a sua, quer dizer, que estudava o seu próprio povo, ela dizia como é que ela voltava para o seu próprio povo, como ela já era diferente. Né? E como a sua ação também era uma ação de mediação, ainda que ela fosse daquele espaço. Né? Então, essa questão da mediação, né, muda como? Muda para as partes? Que partes? São várias mediações, porque existem vários antropólogos hoje com várias biografias, que foi outra coisa muito importante ter visto essa riqueza das biografias das pessoas que vieram para essa mesa, né? Para esse seminário inteiro. Então, a gente vai começar com o primeiro exemplo, né, que justamente é um exemplo que diz respeito à questão racial. É um vídeo chamado, ainda não, um minutinho só, um vídeo chamado Uma Árvore Bonita, né, que conta a história de 4 jovens negros brasileiros, né? E ele foi feito, a direção é do Beto Novaes também, né? E esses jovens todos têm um objetivo, porque eles são jovens que vieram de famílias periféricas, tiveram uma relação com a escola complexa, mas chegaram na universidade e os 4 têm um objetivo de desconstruir a imagem que a sociedade faz da juventude negra, né? Então, a gente vai passar um trechinho disso e fazer um comentário. Então, Uma Árvore Bonita, por favor. Está dando para entender em português? Não, você entende bem, mas... Tá. Na escola, por eu ser um dos únicos a fazer teatro, arte em geral, eu era considerado assim, homossexual, eu era gay, né? O gay da escola. Na escola, por eu ser um... Gostar de andar de bicicleta, de patins, que eu andei muito de patins, de sentar de perna aberta, de jogar videogame, de lutar, de brincar de pircula, de brincar de boxe com os meninos. E esse foi o meu primeiro contato diretamente com o preconceito, que é a questão do gênero. Os policiais sempre foram muito atraídos por me abordar, sempre fizeram muitas abordagens e eu estive presente. Já passei por situações bastante desagradáveis com a polícia, né, por conta deles ter a mentalidade de que eu sou o perfil do marginal padrão, do suspeito padrão, do algo a ser combatido, a ser controlado. Minha parte de conscientização política foi muito folclórica.
Eu comecei a achar que negro era lindo, aí comecei a botar trança, mas não porque trança estivesse associado a uma consciência política, mas sim porque estava na moda, eu não queria, sabe, cuidar do meu cabelo, achar ele bonito, sendo natural, aí eu coloquei trança naquele período. E aí pronto, passou o tempo, saiu o resultado e eu fui selecionada no Instituto Steve Biko. E aí sim, eu comecei a mudar a minha postura. Comecei a ver o quanto o racismo é estruturante na sociedade brasileira, o quanto ele prejudicou a minha formação, os espaços que eu já poderia ter ingressado e não ingressei por conta do racismo impactando assim na minha educação, na minha família, na forma como o Estado me tratava. Minha conscientização política toda se deu por aí. Principalmente os jovens de periferia, eles não são atingidos pela escola. A escola é uma escola velha, ultrapassada, né? Eles não se sentem interessados em aprender, né? Uma história que não é deles, que não tocam eles, sabe? É uma história, às vezes, contada pela metade, por uma visão deturpada, e eles não se encontram na história de um país que eles fazem parte. Eu acho as políticas ainda muito fragmentadas, elas precisam ter uma continuidade até para dar conta das especificidades de algumas juventudes, exemplo da juventude negra. Não sei se deu para entender, inclusive o som estava assim, bom. Então aí eu acho que uma coisa que queria chamar a atenção desse filme é o seguinte: são uma trajetória de 4 jovens negros, eles vão ter uma trajetória diferenciada, embora tenham coisas em comuns, né? E eles escolheram suas profissões a partir das suas experiências. Então, o jovem, um vai ser advogado, porque diz que os negros precisam de ter advogado, outra vai ser assistente social, a outra vai ser assistente social, né? O menino faz teatro, um deles faz teatro, e inclusive ele é bem interessante a relação que ele tem com a arte, porque ele leva para a periferia Shakespeare, e diz que, no filme ele diz que é importante que as mulheres da periferia conheçam Shakespeare para se identificar com elas ou para não se identificar, mas para refletir a partir do teatro que ele leva, né? E a última faz comunicação. Bem interessante também, falando sobre a diversidade, né, dessas trajetórias, que a gente não vai poder entrar em detalhes, é muito interessante como a fazer esse filme também criou certos acontecimentos fílmicos, né, para usar uma expressão bastante comum, né, entre quem trabalha nessa área. Porque os câmeras já eram jovens que tinham feito a mesma trajetória a partir de projetos sociais, sendo alavancados para poder chegar a ter profissões diferentes dos seus pais. Os câmeras, que eles eram de uma ONG baiana. E a gente continuou, e esses 4 jovens são todos de religiões afro-brasileiras, né? A identidade deles veio junto com a questão de ser do candomblé, né? No caso da Bahia, que é mais forte. No final, a gente descobriu que os câmeras, eles eram evangélicos, que, aliás, foi uma questão também que apareceu em alguns filmes, né? A questão dos evangélicos. E eu levei um susto, porque eu disse, como foi para você, inclusive, falar sobre os orixás, ouvir, estar presente ali, né? E nós tivemos um diálogo super interessante, porque eles disseram assim, não, nós já estamos aqui como profissionais, nós não vamos ser dos orixás, mas nós escutamos questões que esses jovens aqui contaram que são iguais à nossa vida. Então, o próprio filme, de certa forma, ele foi criando aproximações entre segmentos juvenis, inclusive separados pela questão religiosa. E a última coisa que eu queria fazer para passar para o segundo exemplo, foi que, então a diversidade está nessa questão, foi a questão da mediação. Passado um tempo, nós exibimos esse filme no Rio de Janeiro, num debate. E a Mia, que é essa jovem, que inclusive coloca que ela é negra, que ela é gordinha, que ela é fofa, como ela diz, né? Que tem que ser engraçada por ser fofa, né? Que não tem os costumes igual das mulheres, enfim, ela tem uma série de questões que ela vai colocando. Ela foi fazer a mesa junto comigo, no Rio de Janeiro, dentro de uma universidade pública. E aí ela começa a falar sobre a questão da negritude e ela desce e vai para o público. E eu olhando aquela performance que não estava no script. Aí ela chegou para um jovem negro e disse,
você sabe que o que a sua avó fazia? Como era a vida da sua avó? Aí ele disse, não, o menino ficou sem muita resposta, assim, deixa eu ver o que está no seu bolso. Aí o menino tirou um celular e ela olhou o celular e falou, você sabe que tem uma câmera aqui? Vá construir a memória da sua família agora. Entreviste a sua avó. Né? Então, isso é uma coisa bastante diferente, é uma outra mediação, uma outra forma de reconstruir a memória que não estava presente, na verdade, para outras gerações de jovens, inclusive, vamos dizer assim, vulneráveis, né? Das classes populares, não estava para nenhum, mas muito menos para esses jovens. Então, esse seria o ponto que eu queria chamar a atenção, né? A partir desse filme, quer dizer, esse ponto de que duas produções conviveram. Uma produção que foi feita, que foi editada, sob a responsabilidade de um diretor, vou tocar esse ponto depois, e uma produção, uma apropriação, e uma produção que pode ser feita sem a mediação desse diretor na edição. Passamos, então, agora, um minutinho, para o segundo filme, que nós fomos chamados, um trailer, tudo trailer, né? A gente foi chamado para... O seguinte, teve um encontro em Brasília, na Secretaria Nacional de Juventude, sobre juventude rural. E eles filmaram como quiseram. Ninguém chamou ninguém para filmar. Mas na hora de editar, pediram ajuda. Pediram ajuda se a gente poderia editar esse filme sobre a juventude rural. Então, a gente editou esse filme e editou com o nome de Pé no Formigueiro. Não vai aparecer aí, porque não dá tempo, mas é uma canção, eu não sei se o pessoal do Sul conhece, que é muito interessante, que é uma canção das festas, né? Onde se diz, quem não... Como é que é? Não atiça... Deu um branco. Que diz o seguinte, quem não tem força, não atiça o formigueiro. Não assanha o formigueiro, né? Quem não pode, lembrei, quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Isso foi uma questão... quem não pode com as formigas, não assanha, não remexa o formigueiro, pode ser? Hormigueiro. Né? Que é uma coisa forte, porque se o governo está chamando os jovens para ir para lá, vai ter que ouvir. Né? E eles brincavam, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro, e quem não pode com o jovem. Isso era, na verdade, uma coisa dos intervalos. Do encontro. Né? E a gente botou isso para cima. Assim, botou isso como o tema, né? Com que objetivo? Com o objetivo, de certa forma, o objetivo de que o filme pudesse sair do contexto. De que contexto? Da conjuntura, digamos. Que diz respeito a um governo, a uma secretária da juventude, né, a um tempo X. Se a gente fizesse um encontro voltado para os ministros presentes, para a secretária presente, para as demandas, esse filme perderia o valor muito rapidamente. Então, a edição, ela passou, negociada com eles, é claro, mas ela passou por essa ideia de fazer alguma coisa que os jovens se reconhecessem ali. E, por último, também passou por uma coisa importante, porque ali estavam várias pessoas, vários jovens de movimentos que na sociedade, eles têm contradições entre si. O MST, a CONTAG, a Federação, ou seja, para dizer para o pessoal de fora, o movimento rural ele não é homogêneo, como também foi colocado há pouco. O movimento rural tem disputas internas, e os jovens assumem as disputas internas do movimento. Então, a nossa edição, de alguma forma, ela tinha dois objetivos. Primeiro, sair da conjuntura e fazer alguma coisa que possa ficar. E segundo, provocar um pouco a questão da diversidade e a pergunta o que podemos fazer juntos. Ou seja, há uma intenção na edição que foi negociada e foi aceita, mas é uma intenção que não poderia ser eles que fariam. E uma imagem, ou seja, porque eles estão falando do seu lugar, né, da sua certeza, da sua militância. E o editor, então, ele passa, o diretor, o roteiro passa a ter um outro papel, que não é o papel igual desses jovens que poderiam filmar e poderiam editar.
completamente. Aí vocês vão ver que a última imagem, vou passar um pedacinho pequeno, a última imagem que nós demos muita força durante o filme é uma imagem das bandeiras que eles levaram. É uma imagem, né? Podia ter passado desapercebida, mas ela ficou forte, porque eles fizeram uma mística, como eles dizem, né, com as bandeiras do movimento, e nós demos força para essa imagem, para fortalecer a questão da diversidade e da possibilidade de negociação entre os próprios movimentos dos jovens. Um pedacinho. Embarca a juventude, embarca. Opa. Olha o pé. Embarca a juventude, embarca, molha o pé. Embarca a juventude, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Chamamos todos e todas pra compor o centro, pra fazer estudo na terra alheia. Chamamos todo mundo. O que a gente quer realmente levar daqui é uma coisa concreta, que realmente vai chegar na base, para poder, na base, né, discutir no contexto daquela realidade, daquela comunidade, para colocar em prática. A nossa juventude rural, ela é muito qualificada, ela tem propostas para serem efetivadas. O que a gente precisa é conseguir operacionalizar. A gente precisa de incentivo que vá dizer que essa juventude não precisa mais estar só nesse meio rural, mas que ela precisa conhecer outros meios e que não precisa sair do campo para fazer isso, né? O nosso maior desafio aqui é bater o pé, Marcos Rochinski, enquanto movimento, bater o pé e dizer para o governo que nós, enquanto movimento, a gente está disposto a ajudar a construir, mas queremos que isso saia do papel de uma forma efetiva, de uma forma ágil e de uma forma desburocratizada. Diga à juventude que avance e nós avançaremos. O cenário parece não ser muito promissor para a juventude do campo, mas ainda há perspectiva, né? Se de fato essas políticas públicas que estamos discutindo começar a ser implementada com vigor e tentar amenizar isso, eu vejo que em algumas áreas é possível amenizar, reduzir, né? Eu acho que vai ser necessária uma luta conjunta dos movimentos todos do campo nesse país para a gente avançar ainda mais. Então, a luta e vamos pisar no formigueiro junto. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assoia o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assoia o formigueiro. Mas quem não pode com a formiga não assoia o formigueiro. E quem não pode com o jovem. E por fim, o último exemplo, né, que eu gostaria de dar, né, quer dizer, então a pergunta para esse é o seguinte: faria diferença você editar um filme de um congresso se fosse outro editor, outro diretor, outra intenção? Então aí também voltamos a falar da questão da mediação. E por último, eu vou falar de um filme que no primeiro caso nós trabalhamos com jovens negros que reconhecem o racismo e lutam, quer dizer, já tem na sua vida, né, na verdade, todo um compromisso político, né? Nesse caso também. Agora nós vamos falar de alguns jovens que não têm a mesma experiência política, né? Que é uma juventude migrante, uma juventude que sai do Nordeste e vai para o Sul, mas na verdade eles podem ter até alguma experiência de associativismo no local onde moram, mas eles não estão marcados por na sua trajetória, por esse compromisso político. Quem são eles? São jovens que, no geral, não terminaram o ensino fundamental, que para nós é um ensino obrigatório em termos de legislação, né? Não tem como trabalhar na sua região de origem e migram sazonalmente para a cana-de-açúcar para para fazer um salário durante a safra e trabalham exaustivamente. Acho que esse ponto, Beto, essa violência no mundo do trabalho, o Beto vai colocar depois para contar para vocês quantas toneladas de cana eles cortam por dia. Aguardem essa informação, que é quase impossível você acreditar. Tá? Toneladas de canas por dia. Tá? Muito bem. Então, eles saem do Nordeste, são empreiteiros que contratam eles, vêm para o Sul, onde eles têm alojamento
todo mundo entende, quer dizer, eles ficam morando no trabalho, né? E a partir daí começam a cortar a cana. Muitos deles querem comprar uma moto para voltar, outros ajudam a família a construir uma casa, outros apenas vão para o roçado, de novo, vão para a terra. Mas, de qualquer forma, é o Sul, né, que vai lhes dar essa possibilidade de voltar com mais recursos. Acontece que esses jovens não são politizados no sentido dos outros que a gente colocou, mas eles também estão reagindo. Reagindo como? Fazendo um tipo de greve que no Brasil não se conhecia até pouco tempo, que é uma greve para romper o contrato de trabalho e voltar para casa, né? As greves, no geral, as huelgas, né? Elas são para aumentar o salário e para continuar trabalhando. Eles estão fazendo um tipo de reação, né, nos locais de trabalho, que é uma reação para romper esse contrato de trabalho. Porque os alojamentos têm condições muito precárias e muitas vezes a cana-de-açúcar, todo mundo sabe o cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar é tão ruim para cortar que eles não conseguem fazer essas toneladas que estão em jogo. Então, eles fizeram... Então, os jovens de uma usina resolveram fazer uma greve. Queremos voltar para casa. Queremos voltar para casa. E chamaram um procurador-geral, que é uma instância do direito, né? Procurador do trabalho, né? Que é uma instância do direito, e chamaram uma presidente de sindicato da região, que você conhece, né? Para vir mediar esse conflito. E também ligaram para o Beto e disseram assim: Beto, arruma alguém para filmar. Não, aí a presidente do sindicato ligou para o Beto e falou: arruma alguém para filmar essa assembleia que vai haver na usina tal, né? Aí Beto ligou para a Unicamp, para o departamento de audiovisual da Unicamp, e conseguiu um câmera que foi para a usina filmar. Muito bem, passou a história, tal, não vou contar toda porque não posso. Eles ligaram de novo se o Beto podia transformar isso num vídeo. Aí ele começou a olhar o material e disse assim: bom, mas como é que eu vou construir um vídeo sobre uma greve que eu tenho só uma assembleia e tenho a ida ao alojamento? Porque aí eles chamaram o câmera e disseram: venha comigo, vamos filmar o alojamento. E mostraram, inclusive, a água empoçada, as camas estragadas, mostraram uma opção de coisa. Mas não tinha o miolo, aquilo que ia dar estrutura para o filme, que dá a estrutura do processo, né? Não tinha, ia ser um negócio assim. De repente nós estávamos olhando e vimos imagens de jovens com celulares. E o que aconteceu? Fizemos um contato com o lugar de saída, de origem. A pessoa do sindicato local localizou esses jovens, conseguiu saber que eles tinham salvado num CD, numa lan house, o material que eles tinham filmado durante os dias que não tinha nenhum mediador presente. Que estavam só eles dentro da usina. Aí usam... Como é que essas imagens... Vai destoar? Não vai destoar porque é outra máquina, outra coisa. Não, mas vamos tentar usar. E o conflito foi feito com um miolo, com imagens filmadas por jovens nordestinos, cortadores de cana, né, que mandaram as imagens, e aí nós entramos na outra questão que a gente queria trazer, que foi bastante comentada aqui. É muito mais do que colaborativo. É muito mais do que você dar, quer dizer, ensinar a usar. É muito mais, não, pelo menos muito mais, é diferente. Porque houve aí uma colaboração sem intenção, sem nenhuma ideia de fazer isso, eles conseguiram. Quer dizer, mostra, inclusive, uma questão de uma juventude digital, para a qual estar no mundo e o tamanho do mundo é diferente, né? Então, você tem aí uma coisa nova para a gente pensar, inclusive, em termos de antropologia. Quer dizer, que é uma colaboração para além da negociação, né? Que a negociação é posterior. E eu vou passar, então, um pedacinho do conflito, pena que a gente não pode passar todo, mas um pedacinho do conflito para vocês verem pelo menos a imagem que eles fizeram. E depois já termino. Com o celular, só com o celular. Nós fazemos com vocês, tá? Nós não vamos fazer nada para vocês.
Para vocês, cada um faz por si. Agora, com vocês, nós vamos fazer junto, tá certo? Certo. A partir deste momento agora, ninguém assina nada. Certo. Não quero ninguém mexendo com bebida de álcool. Certo. Então, quando a gente começa uma luta, nós estamos em luta. Isso quer dizer, o foco nosso é atingir o objetivo de regularizar salário, de ver questão de produção, enfim, tudo aquilo que a gente vai estar conversando, tá? Neste momento, nós vamos sair daqui, vamos lá para a Procuradoria de Sorocaba, por quê? Quando os meninos procuraram a gente, nós fizemos a denúncia, o Dr. Mário fez a distribuição, caiu com o procurador aqui de Sorocaba. Na verdade, a gente ficou sabendo através da Feraesp, através da Carlita, né, que entrou em contato lá com a Procuradoria e explicou que havia um movimento paredista, havia uma greve lá dos trabalhadores em função de más condições de trabalho. Então, dessa forma, eu entrei em contato com o Ministério do Trabalho e a gente se dirigiu lá para tentar colocar fim àquela situação. A situação de greve resolveu o problema desses trabalhadores, porque a gente sabe que vira realmente um barril de pólvora, né? Que o que pode começar de uma forma tranquila, rapidamente ela pode acabar em violência. Nós estamos tendo dia para começar, tá? Não estamos tendo dia para terminar. Por isso ninguém pode vir aqui e falar, Carlita, você falou para nós que amanhã de tarde estava resolvido. Não vim aqui para resolver nada, porque nós não resolvemos nada. Nós vamos fazer um trabalho e tirar o resultado desse trabalho. E esse trabalho somos nós aqui, ó. Que é a Federação depois tem mais imagens, mas como a gente não vai poder ver tudo, né, tem outras imagens também deles, né? Então eu acho que essa oportunidade, né, esse acontecimento, essa forma, né, eu vou terminar aqui para poder passar logo para o Beto, né? Ela está ligada, né? Esse conjunto de coisas estão ligados também ao que nós estamos chamando de produzir imagens, né, para disputar valores e para, de certa forma, criar alternativas às imagens dominantes. Então, mesmo na academia, essa ideia de jovens fazendo uma greve com aquela bandeira do Brasil, pedindo para voltar, é uma coisa desconhecida, né? Então, essas imagens que eles produziram ganham um novo tipo de repercussão quando você coloca num filme, num vídeo que vai ser utilizado de diferentes maneiras por pessoas em diferentes lugares, né? Então, essa é a ideia. Eu terminaria, para passar para o Beto, dizendo o seguinte: eu acho que nós temos muito, que pensar também na diversidade de situações. Ou seja, há situações que produzir imagens para conhecer, né, mesmo, e a colaboração não pode ser feita da mesma forma, né? Porque as imagens também ela pode suscitar colaboradores futuros, né? Ou seja, eu estou trabalhando um pouco com a ideia da gente sair da possibilidade de ter sempre uma receita. Uma receita para lidar com a alteridade, uma receita para lidar com o outro, né? Uma receita para lidar com, na verdade, com o cinema etnográfico, exagerando um pouco para ser rápida, né? Então a ideia é um pouco o seguinte: se nós estamos vivendo situação de desigualdade e diversidade, que essas formas sejam reconhecidas, desde que se explicite a questão que eu tinha colocado inicialmente, que era justamente para quem? Né? E para que público, como foi colocado aqui, quer dizer, qual é o objetivo da comunicação. Então era por aí, eu vou passar então para ele continuar. Bom, deixa eu tentar dar continuidade ao que a Regina falou, com uma certa dificuldade, né? Porque eu não sou antropólogo, né? Eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro de produção e economista, trabalho no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho procurado transformar as teses acadêmicas, né, em pesquisa, as pesquisas acadêmicas ou as teses acadêmicas em imagem,
e utilizar a imagem como instrumento de formação, de reflexão e de debate, né? Então é um projeto que começou em 1979, onde nós fizemos o primeiro trabalho na Paraíba, né, no sertão da Paraíba. E, enfim, e de lá para cá esse projeto ele vem sendo desenvolvido sempre na conexão universidade, pesquisa, ensino e extensão universitária, através do uso das imagens, né, nessa perspectiva de formação. Eu queria falar um pouco desse projeto. Esse projeto ele tem uma centralidade que é a questão do trabalho, né? Por exemplo, a Regina pegou uma vertente aí desse projeto, né? Porque a gente fez a Secretaria Nacional de Juventude entrou em contato com a universidade, nós fizemos institucionalmente, entendeu? Um convênio, né, para fazer uma produção tendo como tema a juventude. Nós fizemos esses 2 documentários que ela apresentou, Uma Árvore Bonita e O Pé no Formigueiro, né? O conflito já vem numa outra sequência, mas como é jovem também, entendeu? Então ela entrou, né, e estava utilizando esse material para fazer a reflexão sobre juventude. Esse projeto que eu coordeno é um projeto que presta serviços aos movimentos sociais, aos movimentos religiosos e presta serviço também aos procuradores do trabalho, tal, né, que quando querem dar uma visibilidade maior a um processo na justiça contra uma causa, né, que estão defendendo, e querem uma ilustração com imagens, né? Então, ou seja, esse projeto ele é mais abrangente, ele não só trabalha com o tema de juventude. Então a gente trabalha com o tema da saúde, por exemplo, trabalho e saúde, né? Quando eu estou falando trabalho e saúde, a gente está trabalhando em parceria com a Fiocruz, né, que é uma entidade de saúde, né? E a gente está discutindo a questão da saúde no agronegócio, no campo, né? E quando você vai discutir a questão da saúde coletiva ou saúde do trabalhador, a gente está trabalhando com o tema saúde, não doença. Saúde preventiva, né? Quais são as ações, né, que devem ser feitas no treinamento de agentes de saúde, né, para que eles possam trabalhar a questão da saúde, não da doença. Então nós temos um documentário, né, que foi realizado lá no Mato Grosso, numa região produtora de grãos. Eu vou inverter um pouquinho aqui, talvez eu te complique, mas, né, onde é intenso uso de agrotóxico, né? Então, por exemplo, então nós somos nesse convênio, nós fizemos um documentário que se chama Nuvens de Veneno. Eu só queria passar um trechinho desse documentário, um trailer também, né, para vocês terem uma ideia. Então, esse documentário ele é uma pesquisa acadêmica que foi feita por um médico para ver o impacto do agrotóxico na saúde das pessoas que moram nessa região e o impacto do agrotóxico no meio ambiente, né? Por exemplo, à medida em que ele percola no solo, polui as nascentes dos rios e toda a população ribeirinha vai ser contaminada por isso e principalmente chega nessa região, chega lá nas aldeias indígenas, no Xingu, que foi apresentado um trabalho aqui sobre, né, os índios no Xingu. Então esse trabalho tem essa dimensão. Então como tratar essa questão do agrotóxico? E aí eu gostaria de... Bom, eu vou colocar isso depois, deixa eu apresentar só o rápido trailer. Então essa foi uma demanda da Fiocruz para a gente discutir saúde, né? Mato Grosso produz 50% do algodão do Brasil, mas também é o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de gado, são 27 milhões de cabeças de gado, mas também é o maior consumidor, que a gente chama assim, dos agroquímicos. Que agroquímicos são esses? Nós temos um campo de aviação logo aqui adiante. Esses aviões, eles passam por cima da comunidade. Se o senhor prestar atenção, tem muita gente contaminada. Só que aí eu não sei assim se chega a virar um câncer. Agora, contaminado de imediato assim, tem bastante gente que é contaminada. Eu era o dosador, né? E eu que fazia as misturas, né? E daí tinha o meu irmão que passava, né? Só que nem eu falei, na primeira semana, para misturar o veneno, eu tinha máscara, tinha EPI. Depois que acabou, eu fazia sem máscara, sem nada. Aí está comprovado que é uma intoxicação generalizada na pessoa, no corpo da pessoa.
A tecnologia tem se preocupado muito com a pesquisa de produzir novos grãos, novas variedades, novas espécies para gerar mais produção, mais volume, né? E a saúde tem ficado para trás. Bom, então tem uma linha de produção, né, sobre a questão da saúde coletiva, saúde do trabalhador no agronegócio. Isso está diretamente relacionado a um convênio com a Fiocruz. Tem também uma outra série de documentários relacionados ao resgate de memória, né? Memória das lutas sociais e memória das trajetórias individuais, né, que hoje, se a gente não resgata, o vento leva, né? Porque são histórias de trabalhadores, né? Muitos morreram, outros estão completamente abandonados e ninguém conhece essa história, esses personagens, né? Então a gente está resgatando. Tem um documentário que nós vamos chamar de Expedito em Busca de Outros Nortes, que é a história de um trabalhador migrante que foi para a Amazônia, né? E lá ele foi em busca de terra e trabalho durante o regime militar, que ocuparam a Amazônia, dizendo um novo padrão de ocupação da fronteira no Brasil, né, que precisava de mão de obra, atraiu muita gente para lá, e esse Expedito é um desses personagens. Não é migrante, ele se chama Expedito Ribeiro de Souza, é uma personagem que representa milhões e milhões de trabalhadores que migraram para aquela região e ninguém conta essa história, né? Por quê? Porque a historiografia oficial não permite que se conte a história a partir do olhar desses trabalhadores. A história oficial não é a história desses personagens. Os personagens são, na historiografia oficial, são coadjuvantes da história, não são sujeitos consultores da história. Então a gente está tentando trabalhar, né, essa questão também do resgate de memória das lutas sociais. Então, esse filme, Expedito Ribeiro de Souza, é a trajetória de um personagem. Mas em São Paulo também tem uma greve de cortadores de cana, que foi em 1984, uma greve famosa chamada Guariba, uma cidadezinha dormitório de Guariba, né? Onde, se você vai visitar a região hoje, como os trabalhadores estão interpretando essa greve? Eles não estão interpretando essa greve como uma greve que teve várias conquistas econômicas, teve uma repercussão internacional essa greve. Mas eles estão representando essa greve, lendo essa greve como se fosse uma greve de baderneiros, bagunceiros, que denegriram a imagem da cidade, porque eles passaram a adotar a visão da classe dominante, que tem os meios de comunicação, que dominam a informação, né? Então, de tanto, né, construir essa imagem, né, eles passaram. Então a gente está fazendo um trabalho nessa cidade, né? Tempo passando já? Ah, você que está me falando? Né? Bom, eu queria... Bom, então, ou seja, eu acho que essa questão, né? Essa questão do capitalismo, né? A contradição capital e trabalho, muitas vezes ela está invisibilizada, né? Ou seja, então como combater na mídia algum tipo de informação que a classe dominante está fazendo passar, né? E qual é a contra-informação que a gente tem para colocar, né? Então, por exemplo, aqui é muito comum, se você ligar a televisão, você vai ver que a questão do etanol, né? Que é um combustível utilizado nos carros, né? Está sempre lá dizendo: pare o seu carro num posto de gasolina e consuma o etanol, que você está consumindo uma energia limpa. Uma energia limpa por uma unidade de produção sustentável, né? A sustentabilidade significa que preserva o meio ambiente e mantém condições dignas de trabalho. Então eu quero passar um trechinho, só um depoimento de um documentário que nós fizemos, que foi produto também de uma pesquisa na área médica, para ver se esses trabalhadores cortadores de cana têm condições de continuar produzindo, né, sendo explorado como são, trabalho precarizado, né, onde um cortador de cana hoje, para cortar cana numa usina, ele é selecionado se ele conseguir cortar mais de 12 toneladas de cana por dia. Com o mesmo 12 toneladas de cana por dia, com o mesmo facão que o escravo cortava a cana. Entendeu? Então a gente tem visto a juventude até 29 anos, que são trabalhadores, né, acostumados com o trabalho duro, aos 28, 29 anos, se não morre, estão praticamente inutilizados para o trabalho. E essas usinas são as usinas que têm
assegurada a sustentabilidade e a certificação para negociar os seus produtos lá fora. Gostaria que você passasse só esse depoimento do Linhas de Corte. É o início. Tinha um trabalhador, o Valdecir da Silva Reis. Ele foi colocado numa matéria do Fantástico como podão de ouro. Era um menino cheio de vida, sabe, assim, cheio de enfeite na cabeça, um menino, nossa, e ele gostava, porque todo mundo admirava que ele era o cara, trabalhava, dançava, brincava. Daí, 3 anos, o Valdecir volta para mim com a voz fraca, com a voz daquele velhinho que não tinha nem força para falar. Ele volta com o braço esquerdo dele diminuindo a carne, secando, com os passos dele. E ele me disse assim um dia, sentado lá numa muretinha do sindicato, ele disse: Carlita, eu não aguento pisar no chão, finca meu corpo inteiro. Ele estava dessa finurinha quando ele morreu, sabe? Agora, eu guardo o olerite de pagamento dele porque eu quero ter a certeza de que eu não estou falando besteira e de que aquilo lá realmente existe. Sabe, quando eu vejo que ele cortou, num dia, 52 toneladas de cana. Por que ele chegou naquele estado? O que aconteceu com ele? O que foi feito do organismo desse moço? O que é que estourou dentro dele? Bom, esse documentário também ele é produto de pesquisas, né, na área médica, né, onde se calculou, por exemplo, para cortar 12 toneladas de cana, que tipo de movimento esses trabalhadores fazem durante uma jornada de trabalho. Então, tem que fazer 3.700 movimentos repetitivos com facão, tem que fazer 3.400 flexões de tronco, tem que fazer rotação de tronco, tem que abaixar, né, para cumprir o ciclo de trabalho, tem que fazer vários movimentos. Em 2 anos aqui, 3 anos aqui, nós constatamos 24 mortes de trabalhadores no corte da cana. E as mortes desses trabalhadores se dão da seguinte maneira: o cara sai com saúde, toma café da manhã na casa, pega o ônibus, vai para o canavial. Quando volta para casa, no final do dia, tem um infarto e morre. Né? Morre. Vem no atestado de óbito. O quê? O trabalhador morreu em decorrência de um infarto, de um problema cardíaco qualquer que ninguém sabe descobrir. Não fazem as conexões entre a intensidade e a precarização do trabalho com a morte desse trabalhador. Né? Então, esse documentário está sendo utilizado pelos procuradores do trabalho, entendeu? Para mover ações, né? Tá embasando, né? Quer dizer, todas as ações, né, que eles estão movendo contra essas usinas, né, que mantêm o trabalho precarizado e tal, né? Enfim, é mais ou menos isso que eu queria falar, né? Faltou um ponto aqui que a Regina tá me chamando a atenção, de novo, né? Você vê que aqui
Mas é o seguinte, é a forma de distribuição desses documentários, né? A gente postou todos no YouTube, tá aberto, né? É só acessar que vai encontrar lá, tá Filmografia Beto Novaes, todo o material, tem uma série sobre trabalho infantil, tem uma série sobre saúde, tem uma série sobre memória, tem uma série sobre todo esse trabalho, juventude, trabalho infantil no campo, entendeu? Quer dizer, tem lá vários títulos, né, que estão todos postados, né? A distribuição que a gente está fazendo, por exemplo, além dessa distribuição, desse acesso gratuito, a gente está vendendo alguns documentários na editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E isso daí... Hã? Da feira? Não, eu vou falar, calma. Calma. Você falou meia hora, eu falei 15 minutos. Né? Então tá sendo vendido lá na editora da FRJ e esse dinheiro vai para reproduzir quando termina o estoque. É controlado lá pela editora tal. Além disso, tem algumas coisas interessantes, né? Os brasileiros, eu acho que estão observando algumas notícias que têm saído na imprensa de que um dos maiores problemas do Nordeste hoje é a história do jegue, né? Dos jumentos, né? Que não tem mais o que fazer com jumentos, porque jumento é um animal, né? Que era muito utilizado pela agricultura familiar, né? Camponesa, como meio de transporte, locomoção, para tal. É burrito? Como é que é? Um burro, né? E que hoje em dia eles estão substituindo o burro, entendeu? E o jumento pela moto. Então você vai tangenciar gado hoje de moto, tal. Aí nós vamos fazer um lançamento desse documentário para os migrantes lá no Nordeste, na origem deles, junto com os sindicalistas e tal, entendeu? Fazer uma exibição, né? Aí chegamos nessa região, estava tendo uma feira nordestina, que é uma feira de abastecimento. Olha, nós moramos em Campina Grande, na Paraíba, no sertão, no Agreste da Paraíba, durante 20 anos. Né? E eu fiquei impressionado assim de ver a novidade que apareceu na feira. Eu conhecia as feiras tradicionais de abastecimento e tal. Aí de repente vou lá na feira e encontro uma barraquinha na feira que tem maior movimento, era um movimento de jovens, estava todo mundo em torno da feira. E no centro dessa feira tinha um computador. E quem estava manuseando o computador era um ex-cortador de cana, que deixou de cortar cana porque acumulou um dinheirinho, comprou o computador, se especializou em informática e estava fazendo os circuitos da feira, vendendo as bandas de música, tudo pirateado. Bandas de música, filmes e coisas desse tipo, né? Aí eu fui lá, fiquei curioso para ver, falei, pô, que novidade é essa, né? Vou lá, começo a conversar com ele. Falei, olha, tem um filme aqui que chama Migrantes, são cortadores de cana que saem do Nordeste, vão para São Paulo. Ele falou, oba, me interessa. Porque eu fui cortador de cana, né, e eu quero ver esse documentário. Eu falei, vou deixar com você, quanto é? Eu falei, não é nada, você pode colocar aí o documentário, pode distribuir ou vender. Está vendendo o documentário a R$1,20, né? Todo. Falei, você bota aí. Aí depois ele veio falando assim para mim, olha, ô Novaes, tá legal, pô, você deixou o documentário, não cobrou nada, tal, então eu quero te dar um presente, dar um regalo, entendeu? Aí tinha um monte de filmes assim em cima, eu falei, escolha um. Aí eu falei, mas por que eu vou escolher? Não, eu vou te dar de presente esse daqui. Ele falou, não, eu falei, então você escolha um para mim. Aí ele falou o seguinte, mas você gosta de filme de emoção, de drama, né? Eu falei, pode ser. Aí ele pegou e me trouxe um filme que estava circulando nos circuitos da feira, que era a história da Edith Piaf. Ele falou assim, os caras passam aqui, pegam esse documentário, saem chorando quando começa a ver e voltam aqui para contar a história, é uma tragédia só. Eu vou dar isso daqui, já que você gosta de drama. O que mais me impressionou era o seguinte, um filme que estava em cartaz, lá no Rio de Janeiro, no cinema, estava em cartaz também no circuito de feiras do Nordeste. Né? É uma mudança assim, impressionante. Né? E uma das estratégias que nós estamos tendo na distribuição é colocar o documentário nessa rede. Né? Nessa rede que os caras compram na pirataria. Aqui nem precisa piratear nada, aqui é de graça. Entendeu? Compram as bandas de música, compram os filmes. Todas as casas têm DVD e televisão, entendeu? Então a gente quer colocar esses documentários, estamos fazendo um esforço para colocar esses documentários, estamos conseguindo colocar. De vez em quando eu recebo uma notícia, Novaes,
olha, chegou aqui esse documentário, mas eu queria um com a capinha bonitinha, você pode mandar um para mim? Eu falo, tá legal, mando, né? Então, essa rede a gente pretende atingir as escolas. Nós estamos fazendo um trabalho nas escolas com os professores de História e Geografia para contar a história, entendeu? Tendo como referência esse material pedagógico, né? Porque ele vai contar a história e vai colocar, para contar essa história, vai colocar na construção dessa história o sujeito, os trabalhadores como sujeitos da história, não como coadjuvantes da história. Né? Então há uma inversão aí que a gente acha importante. E também distribuindo e trabalhando em parceria, articulado com os procuradores do trabalho e os auditores fiscais. O que eu acho interessante, só para terminar, viu, Regina? O que eu acho interessante aqui, né, é a questão da pré-produção. É isso que eu queria discutir, socializar um pouco com vocês, entendeu? Ou seja, essa pré-produção, ela está sempre articulada com a pesquisa, e a pesquisa está sempre articulada com os movimentos sociais. Ou seja, esses temas, quando aparecem, não é tema de um professor que vai lá, descobre uma coisa interessante e vai filmar. Esses temas aparecem numa articulação com os movimentos, né? E a edição, após o término do copião, a gente volta para discutir com os movimentos e tal. Então, a instância de elaboração é a mesma instância de distribuição. Eu acho que eu não quero fazer para o outro distribuir o que eu fiz. Ele tem que estar participando, porque à medida que ele está participando, né, ele tem o compromisso, entendeu, de ajudar, difundir, tal. Né? Quero agradecer a atenção de vocês, pena que o tempo é curto, né? E a nossa coordenadora de mesa é tolerante, mas na ponta esquerda tem um rigor. Obrigado. Bueno, ahora nos ha pedido la palabra Cornelia para hacer un comentario. Cornelia. Vocês são melhor que o casal Comaraf juntos, viu? Eu só queria declarar que esse é um momento muito especial. Há muitos anos eu quero trazer o Beto aqui. A Regina é super amiga da casa. Mas o Beto disse, desde 79, ele faz esse trabalho, essa pesquisação. Então, Beto, a nossa homenagem para você, nosso agradecimento pela garra. Acho que é um projeto incrível, sobretudo no seguinte sentido. Não é só uma pesquisação, uma teoriação, né, mas eu acho que você e a Regina, nesse posicionamento, nessa pesquisa engajada, vocês estão o tempo todo focando um sujeito que conhece, um sujeito inteligente, uma inteligibilidade narrativa impressionante, dando-se um sentido não só de denúncia ou de testemunho, mas sobretudo de justiça. O tempo todo você promove justamente junto com esses jovens essa vontade de justiça. Tanta coisa, vocês trouxeram aqui para a nossa pauta. Parabéns pelo trabalho, belíssimo. Eu acho que eu estou um pouco influenciada pelo último seminário em que eu estava na semana passada junto com a Cláudia, que era sobre gênero. Eu vi muita coisa de gênero nesses filmes, né? No primeiro filme, a homofobia parece tão forte quanto o racismo. E depois essa personagem, a Carlita, essa líder falando para aquela massa de homens, eu fiquei realmente impressionada. A pergunta que eu tinha é de alguém que realmente não tem muita familiaridade com o momento atual do mundo do trabalho. Mas eu tenho lido coisas e tem me falado pessoas, e eu tenho visto que essa precarização do trabalho tem levado também a um consumo de drogas, principalmente crack. Né? Se diz que isso está entrando fortemente na construção civil, e que inclusive mudou a relação de gênero nesse trabalho, que as mulheres estão assumindo esse trabalho porque os homens estão fumando crack. Eu queria saber sobre isso, se vocês têm alguma coisa sobre isso.
sei se tem mais. Como é que você quer fazer? Olha, tem duas questões. Tem 2 trabalhos novos que nós estamos fazendo agora, que é relacionado à questão da mulher. Né? Uma delas é a Mulher e a Agroecologia, um projeto que se chama Mulheres Camponesas na Trilha da Agroecologia. Né? Nós vamos transformar uma tese de doutorado que está servindo para roteiro para os documentários. São 3 experiências de mulheres que se envolveram com a agroecologia em todo o Brasil. Nós vamos fazer um livro e vamos fazer um encarte nesse livro com 4 experiências dessas experiências com uma linguagem visual, né, que vai ser um documentário. E o outro que nós estamos fazendo em parceria ainda com a Fiocruz, né, que tem com a Fiocruz são 3 projetos na área de saúde. Primeiro é a saúde e o agronegócio, o agrotóxico, né? O segundo é a saúde do trabalhador cortador de cana aqui, que foi pesquisa médica. E o terceiro é a saúde das mulheres marisqueiras nos mangues, né? São as populações tradicionais e as ameaças, né, em termos de as dificuldades de demarcação dos territórios, a poluição dos mangues pela indústria que chega, pelo turismo que chega, né, e as dificuldades de reprodução dessas mulheres de ter no seu santuário, que é o mangue, que assim elas chamam, né, a sustentabilidade, né? Eu acho que, enfim, tem esse negócio. Em relação ao crack, o que você afirma é fato, né? Tem agenciadores de mão de obra pagando o trabalhador em crack. Mas a gente não tá tomando muito cuidado para não levantar essa questão, porque essa questão do crack não é exclusiva para o trabalhador cortador de cana. É o filho do advogado, é o filho do médico, é o próprio advogado, é o professor, entendeu? Então, a gente está com muito cuidado, entendeu? Para não estigmatizar também, né? Que já vocês imaginam um trabalhador que sai do Nordeste e vem cortar a cana no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. O preconceito que existe. Preconceito contra os baianos, contra os paraibanos, contra o que lá e tal. Esses trabalhadores são ditos pela classe dominante local de que eles estão trazendo, as pessoas estão trazendo a violência para a região. Né? Então, ou seja, é uma questão de uma complexidade tão grande, entendeu? Que a gente não está querendo tratar essa questão assim diretamente, porque poderá estigmatizá-los, entendeu? Então, a gente está tomando muito cuidado com essa questão, mas é fato, na construção civil também é fato, enfim, né? É isso. Bueno, pues muchas gracias, ha sido muy ilustrativo y verdaderamente para mí es un honor haber estado contigo en la mesa. Ha sido un momento muy importante conocer todo esto y sobre todo sorpresivo, ¿no? 52 toneladas de caña. 52 toneladas de caña. Para un trabajador pues es mucho. Yo no tengo nada más que decir, que muchas gracias, muito obrigado. Ustedes son verdaderamente encantadores los dos. Muchas gracias.